Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos analisar uma decisão do STJ extremamente importante para os concursos, especialmente os concursos da advocacia pública. Então, você que estuda para a advocacia pública, se liga, porque essa decisão tem tudo a ver com suas próximas provas. A decisão do STJ analisa se a súmula 345 desse tribunal vigora ou subsiste após o CPC 2015. E isso seria, inclusive, uma bela questão em uma segunda fase dos concursos da advocacia pública ou, quem sabe, um questionamento de prova oral. Então imagine que você está diante do seguinte questionamento. Candidato, a súmula 345 do STJ subsiste ao novo Código de Processo Civil? A súmula 345 do STJ diz o seguinte: são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas ainda que não embargadas. Então, a súmula 345 com esse teor, ela subsiste ao CPC 2015 e, obviamente, você precisa fazer a análise a partir da normatividade presente no CPC e essa normatividade é justamente o artigo 85, parágrafo 7º, justamente porque o tema aqui é honorários advocatícios em cumprimento de sentença coletiva. Se a Fazenda Pública, ainda que não embargue a execução de sentença coletiva nos termos da súmula 345, ela tem que pagar honorários. Veja o que diz o artigo 85, parágrafo 7º do CPC. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. Antes de tudo, eu quero explicar para você o que quer dizer o artigo 85, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Imagine, por exemplo, que você está diante de um cumprimento de sentença em face da Fazenda que enseje expedição de precatório. Se a Fazenda Pública recebe o cumprimento de sentença e não faz nenhum tipo de impugnação, a parte contrária, ela somente tem que esperar o trâmite constitucional para pagamento do precatório. Veja, você, advogado público, recebe uma sentença judicial e essa sentença judicial, no cumprimento, enseja uma obrigação de pagar por parte da Fazenda Pública e essa obrigação de pagar, obviamente, se dará via precatório. Ora, você não impugnou a execução. Se a Fazenda Pública não impugnar a execução, a parte contrária, ela não está tendo trabalho extra para receber aquele valor. Ela está tendo que respeitar o trâmite constitucional de pagamento de precatório. Nós sabemos que o precatório expedido até 1º de julho do ano é pago ou poderá ser pago até o final do exercício financeiro seguinte. Esse é o trâmite constitucional. De novo, se você é advogado público, recebe um cumprimento de sentença e nesse caso você não impugna, a parte ela tem que esperar o trâmite constitucional para pagamento do precatório, de forma que a Fazenda Pública não está criando resistência a esse pagamento que gere obrigatoriamente um trabalho adicional do advogado da parte contrária, razão pela qual o artigo 85, parágrafo 7º do CPC diz claramente que não são devidos honorários advocatícios quando, em cumprimento de sentença que gere expedição de precatório, a Fazenda Pública não apresentou nenhum tipo de impugnação. É o que quer dizer o artigo 85, parágrafo 7º. Voltemos à súmula 345 do STJ. De novo, ela diz o seguinte: são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não embargadas. Então ela ainda fala em execução e fala ainda em embargos, quando o CPC 2015 nos fala em cumprimento de sentença e impugnação a esse cumprimento. Lendo a súmula 345 do STJ com as nomenclaturas do Código de Processo Civil 2015, nós teríamos: são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não impugnada pela Fazenda. Essa leitura parece ter um confronto, um conflito com o que dissemos no artigo 85, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Lá no 85, parágrafo 7º, a Fazenda Pública recebe o cumprimento de sentença individual, não impugna, não paga precatório. Na súmula 345, nós temos o recebimento de um cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, e aí a Fazenda não impugna esse cumprimento, mas tem que pagar honorários. Então agora ficou claro o questionamento para você, espero. A súmula 345 do STJ, ela subsiste ao artigo 85, parágrafo 7º do CPC? Esse questionamento é extremamente importante para que você saiba, a fim de que não seja pego
com as calças curtas em uma prova, especialmente da advocacia pública. Professor, o que decidiu o STJ diante desse imbróglio, diante desse questionamento? O STJ disse o seguinte, a súmula 345, ela subsiste ao Código de Processo Civil e especialmente ao artigo 85, parágrafo 7º, porque o artigo 85, parágrafo 7º, ele não inovou na ordem jurídica. O artigo 85, parágrafo 7º não trouxe uma novidade. O que diz o artigo 85, parágrafo 7º, já dizia a Lei 9494 no seu artigo 1º-D, que diz o seguinte: não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Pegando o artigo 1º-D da Lei 9494, trazendo para a nomenclatura atual, nós teríamos: não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nos cumprimentos não impugnados, para que você entenda. Então o artigo 85, parágrafo 7º, no entender do STJ, ele não inovou na ordem jurídica. Ele diz exatamente o que esse artigo 1º-D da Lei 9494 já dizia com outras palavras. Então o STJ disse, olha, por que a súmula 345 diz que no cumprimento ou nas execuções, naquela época, de sentença coletiva, ainda que a Fazenda não embargue, não impugne, serão devidos honorários? Primeiro porque o STJ, nesse caso específico, encara a sentença coletiva com uma especificidade a mais em relação às sentenças individuais. Entende o STJ que a sentença coletiva, ou seja, quando o juiz profere sentença em processo coletivo, nós temos o encerramento da fase coletiva e a execução dessa sentença ou o cumprimento dessa sentença encara ou inicia uma nova relação jurídica. A relação jurídica, nesse caso específico, com o exequente e executado em decorrência de uma sentença coletiva. E o STJ explica isso de uma forma muito simples. Ele diz que é no cumprimento em que você vai conhecer a certeza e a liquidez do direito de cada titular do crédito no que diz respeito à sentença coletiva. Então, nesse caso específico, essa nova relação jurídica que nasce com o cumprimento ou a execução da sentença coletiva é uma nova relação jurídica complexa e que você deve encarar essa sentença coletiva para fins de cumprimento com ponderações em relação à sentença individual quando cumprida. Então o STJ entende que o cumprimento de sentença coletiva dá início a uma nova relação jurídica e, obviamente, essa nova relação jurídica, no entender do STJ, é complexa porque dela advirá, nesse caso, certeza e liquidez para o titular do crédito proferido ou construído em sentença coletiva. É isso que você precisa entender. Então o STJ, por meio do julgamento do recurso especial 1.648.238, ele estipulou em série de recurso repetitivo a seguinte tese: o artigo 85, parágrafo 7º do CPC não afasta a aplicação do entendimento consolidado na súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Então significa dizer o seguinte, no que diz respeito ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública não impugna. Ela tem que pagar honorários? A resposta é depende. Se essa sentença decorrer de um processo individual, não. Se essa sentença decorrer de processo coletivo, nos termos da súmula 345 do STJ, sim, porque ela subsiste ao artigo 85, parágrafo 7º do CPC, porque o artigo 1º-D da Lei 9494 já dizia a mesma coisa desde 97, quando em 2007 a súmula 345 foi firmada. E de novo, por que isso se dá? Porque o STJ entende que o cumprimento de sentença coletiva dá início a uma nova relação jurídica. Nessa relação jurídica você vai ter, neste caso, nela construída a certeza e a liquidez do crédito. Então, ainda que a Fazenda não impugne, são devidos honorários em razão da especificidade do cumprimento da sentença coletiva. Então, se você estiver diante de um questionamento, candidato, a súmula 345, que diz que são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença coletiva, ainda que não impugnado pela Fazenda Pública, subsiste ao artigo 85, parágrafo 7º do CPC, que diz que a Fazenda Pública, diante de um cumprimento, não deve pagar honorários se não impugnar a execução? A resposta é sim, subsiste. O artigo 1º-D da Lei 9494 já dizia o que o artigo 85, parágrafo 7º do CPC diz em 2007,
2015 já dizia em 97, em 2007 a súmula 345 existia, já com o texto do artigo 1º-D da Lei 9494, e o STJ entende que a relação jurídica construída entre exequente e executado a partir do cumprimento de uma sentença coletiva é uma nova relação jurídica em relação ao processo inicial, ou seja, ao processo coletivo que gerou a sentença coletiva. É nesse cumprimento onde especificidades serão encontradas como a certeza e a liquidez do título. Então, ainda que a Fazenda Pública não impugne sentença coletiva, o seu cumprimento, melhor dizendo, ela deve sim pagar honorários. De novo, a Fazenda deve pagar honorários no cumprimento de sentença não impugnado? A resposta é depende. Sentença individual, não há pagamento de honorários por parte da Fazenda, aplica-se o artigo 85, parágrafo 7º do CPC, e cumprimento de sentença coletiva, a Fazenda Pública deve recolher honorários nos termos do que diz a súmula 345 do STJ. Bom, a forma de você me dizer que o conteúdo desse vídeo é relevante para você e que eu posso continuar fazendo isso é se inscrevendo no canal, dando like nesse vídeo e me dizendo nos comentários o que você achou. Forte abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima.